Mais uma vez nos encontramos pela Dourados Web TV, através do programa Ponto de Vista, fazendo reflexões. Desses dias estou gravando, falando sobre Dom Redovino Rizardo, que era o nosso bispo emérito aqui de Dourados, no Mato Grosso do Sul. Uma saudação especial a todos que nos acompanham dentro e fora do Brasil. Bom, quis para esse programa dar um título, Dom Redovino e a morte cotidiana. Conheci Dom Redovino há 25 anos atrás, ele ainda padre e eu um jovem, um adolescente. A primeira vez que Dom Redovino falou e eu estava na plateia onde ele deu um testemunho, ele falava exatamente sobre o papel da cruz na sua vida, como viver uma espiritualidade. E depois, nos contatos que tive com ele outras vezes, ele dizia que o seu sacerdócio só pôde ser um sacerdócio fiel exatamente porque ele quis abraçar a cruz como o próprio Cristo abraçou quando disse: Pai, faça-se em mim segundo a tua vontade. Então, Dom Redovino tinha esta característica, um homem extremamente aberto para as coisas de Deus. Mas algumas coisas específicas me chamaram a atenção porque eu tive a oportunidade, depois de padre, conviver diretamente com ele 6 anos na casa episcopal. Uma coisa que eu acho que todo mundo deveria conhecer da vida de Dom Redovino era a sua extrema pobreza. Na sua casa, obviamente uma casa de bispo, era necessário ter alguns ambientes para atendimento do povo, mas o seu quarto era um quarto extremamente austero, uma cama, uma escrivania e também um guarda-roupa, coisa muito simples. Também a sua forma de vestir eram algumas roupas que geralmente os padres e os bispos usam. Se Dom Redovino ganhasse uma roupa a mais, um sapato a mais, ele costumava dar às pessoas necessitadas. Também, dentro dessa mesma característica da austeridade, todos os padres nas suas dioceses recebem uma ajuda de custo, isto é, uma côngrua, que é aquilo que a gente chama uma espécie de salário. Mas, claro, só recordando que nós não somos assalariados, nós vivemos pelo serviço. E Dom Redovino quis, na diocese de Dourados, expressar o seu jeito de viver a austeridade, dando o exemplo também para os padres, recebendo menos do que nós. Ele tinha direito, como bispo, de receber um pouco mais do que nós, os padres. Mas, ao contrário, ele queria receber menos, para demonstrar com a própria vida que é possível viver, de maneira simples, de maneira pobre, servindo as pessoas. Outra característica importante que Dom Redovino tinha era que, diante dos conflitos, diante dos sofrimentos, diante das dores espirituais, físicas, psicológicas, ele sempre mantinha nos lábios um sorriso aberto. Me lembro, por ocasião da minha ordenação, que foi realizada na Bahia, no interior da Bahia, ele para a minha cidade de Euclides da Cunha se dirigiu e as pessoas sempre me questionavam: por que Dom Redovino está sempre dando risada? E eu repetia aquilo que eu vi dele tantas vezes quando eu questionava também diante dos sofrimentos, porque ele não ficava carrancudo, com a cara feia, e ele dizia: por Deus, sempre por Deus. O seu amor, portanto, a Deus, naquele aspecto de Jesus crucificado, era talvez o segredo que caracterizava a sua vida. Sempre que aparecia uma dor, ele dizia: é Ele que me visita, é o Senhor da vida que me visita. Se eu o abraço na ressurreição, preciso abraçá-lo também na sua cruz. E assim viveu todo o seu ministério. Mas também Dom Redovino era um homem extremamente inteligente. Quem conviveu com ele sabe que Dom Redovino era um intelectual. Embora a gente não percebesse isso porque ele não queria expressar quando se comunicava com as pessoas, Mas era, sobretudo, possível observar quando ele escrevia. Dificilmente a gente encontraria alguém com o domínio da língua portuguesa como Dom Redovino Rizardo, nosso bispo emérito da Diocese de Dourados. De uma família importante, Na sua família tem juristas importantes que vocês vão encontrar na academia, livros escritos por um dos seus irmãos, por exemplo, mas isso não fazia com que ele fizesse chegar às pessoas o conhecimento que a sua família tinha pessoas também importantes no mundo jurídico. Ele queria simplesmente ser um servo, somente isso. E, diante dessa questão do ser intelectual, Dom Redovino se expressava muito bem através dos meios de comunicação, mas sempre com simplicidade.
sempre procurando conciliar. E no aspecto da conciliação, uma coisa que eu ouvi muitas vezes dele, que era uma dor, que ele gostaria de ver sanado o problema aqui no Mato Grosso do Sul, era o conflito entre indígenas e agricultores. Presenciei uma vez, quando o ex-presidente Lula esteve aqui no Mato Grosso do Sul, especificamente na Universidade Federal da Grande Dourados, ele conversando com o ex-presidente, falando sobre esta questão dos conflitos entre indígenas e agricultores, e ele dizia: os indígenas precisam receber a justiça, porque no passado governos fizeram injustiça, dando posse de terra ou tirando as terras dos próprios indígenas. Mas não se pode fazer justiça em cima da injustiça. Se depois de estudos comprovados por diversas áreas dos saberes, por organismos públicos, realmente a gente conseguir provar que tais terras são indígenas e ali tem pessoas que compraram essas terras, que receberam os títulos legalmente, essas pessoas precisam ser indenizadas. Infelizmente, ele não viu esta questão resolvida, mas ele viu avançar exatamente esta ideia. Hoje se tem no pensamento recorrente aqui do Mato Grosso do Sul e até do país, que de fato não se pode fazer justiça em relação aos nossos irmãos indígenas que têm necessidade da terra, que precisa, mas tirando a terra sem indenizar aqueles outros nossos irmãos que vieram às vezes de tão longe para trabalhar aqui no Mato Grosso do Sul, para sustentar as suas famílias e ao mesmo tempo gerar riqueza para as nossas terras. Então nós pedimos agora que Dom Redovino do Céu nos ajude com a sua intercessão para que a discussão dessa problemática avance e, quem sabe, brevemente cheguemos também a essa resolução. E por último, meus irmãos, gostaria de destacar a presença de Dom Redovino entre nós quando ele ficou doente até os seus últimos dias. Foram aproximadamente 3 anos, um pouco mais, em que, acometido por um câncer, Dom Redovino deu um testemunho de fé, um testemunho de esperança. Ele sabia cada vez mais que a morte se aproximava. Ele tinha a esperança, obviamente, de ser curado, mas era aquela esperança de quem também estava conformado se fosse para partir. E ele sempre se colocava diante de Deus como alguém que realmente queria alcançar a ressurreição e acreditava na ressurreição. Por isso, todos aqueles que o visitaram, que o acompanharam, percebia que Dom Redovino estava sempre no positivo. Já bem perto da morte, quando a gente o visitava, ele tinha sempre uma palavra de fé, uma palavra de esperança para todos nós. Queremos, portanto, agradecer a Deus por esse bonito testemunho de um pastor, de um pai, de um amigo, de um cristão, de um cidadão que viveu entre nós na Diocese de Dourados, no Mato Grosso do Sul, e que agora continua com a sua presença espiritual, mas olhando para cada um de nós a partir do céu. Que Deus nos abençoe, que a intercessão de Dom Redovino chegue a todos nós. Até o nosso próximo programa.